dia 24 de outubro de 1929, o mundo acordou de uma forma diferente. Por conta de uma série de boatos, especulações e até má fé, a Bolsa de Nova York não suportou o grande volume de retiradas e especulações e acabou quebrando. Mas esse evento ele não foi isolado, ele era apenas o reflexo de algo que estava para acontecer, conhecido como Crise de 1929 ou Grande Depressão. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crise de 1929. O que aconteceu, o que foi essa crise? Mas antes eu quero pedir a você, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu gostei, porque isso tem ajudado muito a gente no crescimento do canal, tá bom? Bom, para entender a crise de 1929, nós precisamos voltar lá na Primeira Guerra Mundial e, se necessário, voltar até um pouquinho mais. Desde o século XIX, países como Prússia, posteriormente Alemanha, Inglaterra e França, vinham disputando espaço no mercado internacional, agora com produtos industrializados. No início do século XX, a Europa ela passava por um processo da segunda Revolução Industrial, que na verdade era agora a ascensão da eletricidade, o transporte pelas ferrovias, a utilização de elementos químicos através do petróleo. Enfim, o mundo vivia uma efervescência econômica e política muito grande. Acaba que impérios entraram em guerra em 1914, dando início à Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, óbvio que ela durou muito tempo e trouxe inúmeras perdas, principalmente de vidas. Acredita-se que aproximadamente 15 milhões de vidas tenham sido perdidas nessa guerra. Mas a guerra ela trouxe outras consequências também. Além disso, a guerra ela trouxe um amplo processo de destruição das economias europeias. Os Estados Unidos, que naquela época também entraram na guerra, eles não sofreram tanto porque a guerra não aconteceu dentro do seu território. Após o fim da guerra, em 1919, as indústrias inglesas, francesas, alemãs, elas estavam quebradas. Os países estavam quebrados e endividados, mesmo os países que haviam vencido a guerra. Foi nesse momento que a indústria americana aproveitou para ocupar o espaço deixado pela indústria europeia para poder lançar os seus produtos. Entre 1919 e 1929, a indústria americana cresceu extraordinariamente. E toda a indústria, para crescer, ela precisa de investimento. E a partir desse momento, as pessoas começaram a investir. As empresas abriram seu capital na bolsa. O que significava isso? Você, quando abre o capital na bolsa, você está chamando pessoas para, de alguma forma, serem sócias, comprarem algumas cotas da sua empresa. E as pessoas investiam seus salários, o trabalhador comum investia o seu salário, e óbvio, com os altos lucros da indústria, acabavam obtendo enormes dividendos. Isso chamava tanto a atenção das pessoas que cada vez mais queriam colocar dinheiro. Até que chegaram a um ponto que as pessoas começaram a pegar dinheiro emprestado nos bancos para poderem investir na bolsa, porque a rentabilidade da bolsa era maior do que os juros que elas pagavam aos bancos. Acontece que gradativamente a indústria europeia ela foi se recuperando e a indústria americana foi perdendo o espaço e voltando um pouco ao que era antes de 1919. Até que em 1929, Inglaterra, França já estavam bastante recuperadas e a bolsa já não estava dando tantos dividendos assim. As pessoas que haviam pego empréstimos, elas hipotecaram seus imóveis e agora os bancos estavam cobrando. Como forma de pagamento, muitas pessoas começaram a entregar os seus imóveis, as suas casas, para os bancos. O que um banco vai fazer com o imóvel? A partir daquele momento começou o endividamento das pessoas, os bancos não sabiam o que fazer com tantos imóveis porque eles não tinham como vender. As famílias americanas começaram a ficar endividadas até que no dia 24 de outubro, através de uma grande especulação que a bolsa poderia quebrar, uma série de
de eventos que aconteceram naquele dia, as pessoas partiram para os bancos para retirar os seus dinheiros, para retirar ações da bolsa. Isso ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. A partir daquele momento, o mundo começou a viver uma fase de recessão. E aquela crise não afetou apenas os Estados Unidos, afetou toda a Europa, que naquele momento também comprava dos Estados Unidos, vendia para os Estados Unidos. Afetou países como Argentina, Brasil. O principal comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. E isso, obviamente, vai trazer impactos muito grandes, vai gerar inflação, vai gerar recessão e vai gerar muitos desempregos. Para tentar controlar, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele implementou um plano chamado New Deal, ou seja, o novo acordo. Esse novo acordo agora ele previu a maior regulamentação do Estado sobre a economia. E isso foi implementado inclusive na Alemanha, um dos países mais afetados pela crise de 29 fora dos Estados Unidos. Esse plano ele previa intervenção do Estado na economia, regulamentação de preços, regulamentação dos bancos, criou uma série de medidas de proteção social, criou a Seguridade Social, criou uma série de mecanismos para poder conter a queda dos preços, se fosse necessário, queimariam os estoques públicos. Todos os estados acabam tendo algum tipo de estoque público de alimentos. Isso existe até os dias de hoje. Getúlio Vargas aqui no Brasil, por exemplo, mandou queimar estoque de café. Tudo isso para conter o preço. Ao longo do tempo, isso foi se espalhando e acabou dando origem ao chamado estado de bem-estar social, que está longe de ser algo pensado para o trabalhador, mas sim para pensar na economia. A crise de 29, então, ela ficou como um grande exemplo de que é importante entender que o dinheiro por si só, ele não vai gerar dinheiro, é preciso ter pessoas trabalhando, é preciso ter uma economia por trás daquilo ali. Ainda hoje nos Estados Unidos há uma grande cultura, inclusive da pessoa comum, investir na bolsa. Os americanos não perderam essa cultura, o que faz com que a economia americana ainda seja seja a economia mais forte do mundo nos dias de hoje. Meus amigos, estão gostando dos vídeos? Se você estiver gostando, deixe seu joinha, seu comentário. Isso ajuda muito a gente, é muito importante, tá bom? Um abraço!